Pensou em tintas? Pensou Porto Tintas. Transforme seus projetos em obras de arte com a tinta certa. Temos o produto que você merece e precisa. As melhores marcas e o melhor atendimento da cidade. Não perca tempo. Corra para cá você também. Porto Tintas. Fone 3531-2929 e 99211-3604. Estamos localizados na Avenida das Itaúbas, número 3575, no centro de Sinop. Porto Tintas, trabalhando para colorir ainda mais a sua vida. ACH Madeiras, há 27 anos, vendendo qualidade e sustentabilidade para todo o Brasil. Madeiras para painéis ripados, decks, batentes, forros, pergolados, guarnições, paredes, caixaria e vigamentos para coberturas. E de origem 100% legal. ACH Madeiras, mais durabilidade e beleza em seu projeto. ACH Madeiras, tudo para a sua obra. Melhor preço, qualidade e rapidez da entrega. ACH Madeiras, a qualidade que você conhece e a segurança que você precisa na hora de construir ou reformar. Solicite uma visita. 669-9715-1245. Esse recado é para você, lojista, que precisa dar um up em suas vendas. Que tal fazer uma sacola de papel para embalar os seus produtos de forma rápida e prática? Faça suas embalagens com a MT Sacolas de Papel e surpreenda seus clientes. Mais que uma sacola de papel, uma forma inteligente para divulgar sua marca. Faça seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Atendemos todo o estado de Mato Grosso. Amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Estamos para a honra e glória do Senhor em mais um Pode Sim. E eu te convido a estar conosco neste episódio de hoje até o final. E enquanto você nos assiste, encaminhe, mande este programa para outras pessoas, liga para os seus amigos, liga para os seus conhecidos, diga que hoje nós temos um testemunho impressionante da reconstrução de um lar, de um casamento, de uma família. E não fique com esse conteúdo só para você. Leve, compartilhe essa bênção do Senhor com mais pessoas. E se você está nos assistindo pela internet, pelo YouTube ou pelo Facebook da TV Super Sinop, compartilhe esse link com mais pessoas. Vamos fazer o amor do Senhor chegar a mais pessoas para a honra e glória do nome dEle. Amém? O Pode Sim de hoje tem a honra de receber essa grande amiga, essa mulher maravilhosa, linda, de um coração incrível, de um coração enorme. Ela tem 38 anos, é empresária. Ela e o esposo estão no corpo diaconal. Estamos também juntas, congregando, servindo na Igreja Batista Nacional Jacarandás. Também são do Ministério de Família, dentro do projeto Casados para Sempre. É esposa do Anderson. E tem como eles e o casal, este casal lindo e sensível, tem como filhas a Isabelle e a Emanuele. Hoje eu tenho a honra de dar as boas-vindas, o Pode Sim dar as boas-vindas, à minha grande e linda amiga Vanessa. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Ai, que honra! Delícia! Que honra estar aqui, Cris. Muito obrigada pelo convite. E eu tenho que dizer a vocês, que meu coração está assim cheio de alegria. E a gente não sabe nem por onde começar, né? Porque quando a gente fala em testemunho, a gente tem maior alegria em contar. Tanta coisa boa, né, amiga, que o Senhor faz na nossa vida. Muito. E quando a gente para observar o que Ele faz, a gente às vezes não acredita. Mas vindo do Senhor, é possível. Tudo é possível. E entendendo também que não é de nós, não é? E que tudo é possível porque é dele, né? E não está na nossa dependência, não está nas nossas mãos. Sim. Hoje nós estávamos tomando café com um casal e a gente estava falando sobre o casamento até. E falando que tem casais que ainda não casaram. E moram junto há tanto tempo, há 10 anos, há 15 anos, há 7 anos. E quando eles se casam, que eles vão para Cristo, aceitam Jesus, né? Ali na trindade do casamento, as coisas começam a acontecer de uma forma
bênçãos começam a acontecer e aí, como a gente está sendo abençoado, a gente não percebe. Sim. E quando você para analisar um tempo de vida, você fala, meu Deus, quanta coisa boa tem acontecido, né? E é isso, a vida com Cristo. E é muito bom quando a gente olha para trás, né, Vanessa? A gente vê de onde o Senhor nos tirou. Meu Deus, é maravilhoso. A gente vê qual era aquele sofrimento, qual era aquela dor. E a gente começa a entender que é realmente um amor infinito e que nós somos tão importantes como filhos, que nós somos filhos tão amados, e como não se sentir assim, não é verdade? Não é? O coração da gente chega e explode, tanto que a gente se sente bem, né? Então, a caminhada com Cristo, eu falo que muda não só o nosso casamento, muda o nosso eu. Glória a né, Deus, Cris? Glória a Deus. E vocês são líderes também no Ministério de Família dentro do projeto Casados para Sempre, né, Vanessa? Um projeto assim, de décadas, né, que hoje alcança o mundo todo e que, na minha vida, pelo menos, né, foi um divisor de águas. Sim. Eu tenho um casamento antes e depois, quer dizer, eu tenho um casamento depois, né? Do Casados para Sempre. Então, a gente vê o Senhor atuando e restaurando e transformando poderosamente casamentos dentro do Casados para Sempre. E como é que funciona e por que é importante o casal se dedicar, tirar um tempo para eles, né, e tirar essas 8 semanas, esses 8 encontros para fazer o Casados para Sempre? Cris, a gente sempre, assim como você e o Carlito, nós também somos fruto do curso Casados para Sempre, né? A gente fala que existe um casamento da Vanessa e do Anderson antes do Casados e depois do Casados. Amém. E eu digo assim, com imensa grandeza, que hoje nós somos um casal. Glória a Deus. Hoje nós somos um casal. Hoje nós sabemos o que é liderar uma casa, né? Porque nós somos líderes da nossa casa. Amém. Então, quando a gente casa, a gente não ganha um livro ali, um manual de casamento, né? A gente sempre diz isso, a gente não ganha um manual de casamento. E o Casados para Sempre é isso, é um manual de vida, é um manual de saber como devemos cuidar um do outro, né? Como nós devemos, às vezes, deixar o nosso eu ali quietinho e procurar saber do que o meu esposo gosta, o que agrada a ele, né? E se eu fizer ele feliz, ele também vai me fazer feliz, né? Então, até nisso, Deus é bom e Ele nos ajuda a entender isso. Amém, glória a Deus. E para quem você recomenda o Casados para Sempre? Para todos os casais, para namorados, para noivos, para casais que já moram juntos há algum tempo, não importa o tempo, 1 mês, 2 meses, anos, você precisa fazer este curso, gente, é um divisor de águas na vida de vocês. Amém. E a gente tem vivido num tempo em que está muito solúvel, né? Está tudo muito fácil de acabar, né, Vanessa? As coisas estão caminhando, nós temos a impressão que as coisas estão caminhando para o fim. Sim. Mesmo, né? E se o casamento de alguém hoje que está nos assistindo está ruim, sabe? Não tem mais conserto. Ainda assim vale a pena vir para o Casados para Sempre? Vale a pena, Cris. Porque eu digo uma coisa para vocês, muitas vezes a gente é casado, eu sou casada há 19 anos, então assim, por 6 anos eu lutei pelo meu casamento. Glória a Deus. E por 6 anos, lutando pelo meu casamento, eu sabia o quanto eu amava o meu esposo, mas pela tristeza, do sofrimento, esse sentimento a gente vai deixando ele morrer cada dia, sim. Por conta do sofrimento, muitas vezes das palavras, né, ditas em maus momentos, a gente vai deixando morrer esse sentimento. E quando a gente acredita no casamento, a gente vai para Cristo e deixa Ele entrar na nossa vida, a gente olha para esse sentimento novamente, você consegue reconstruir de novo. Então eu digo assim, voltando na pergunta anterior que a Cris fez, o Casados para Sempre, a gente recebe também, nós não falamos de placa de igreja, então a gente recebe pessoas não evangélicas, pessoas de outras religiões também. O que nos importa é salvar o casamento. Glória a Deus. É fazer esse casal olhar um para o outro e sentir aquele amor verdadeiro. Amém. Lá do início, Amém. Cris, sabe? Do namoro,
é isso que a gente busca, né? Amém. E Cristo, Ele nos ajuda a chegar nessa, Ele nos dá nessa graça, sementinha. né? Ele nos dá essa graça. Muito. O nosso líder do Ministério de Família, o Enos e a Silvana, né? Eles dizem que o sonho deles, que a oração contínua deles, é que a estatística de divórcios zere, né? Que não haja mais divórcios, que as pessoas não desistam mais de suas famílias, não desistam mais de seus casamentos. É possível isso, Vanessa? É possível, Cris, é possível, eu te digo isso. Você está olhando para essa estatística. Eu digo assim, que o meu casamento, nós éramos duas pessoas improváveis, que até as pessoas olhavam para a gente, amigos até, olhavam para a gente e falavam, gente, vocês nunca vão dar certo, porque o Anderson é de um jeito, a Vanessa é de outro, nós somos totalmente opostos, éramos, né, totalmente opostos um do outro. Então, para nós, eu decidi lutar pelo meu marido, eu decidi orar, jejuar, fui para a igreja primeiro sozinha, né? E depois, com a graça do nosso Deus, ele veio também. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz, né, que a esposa, ela deve, quando o marido não é crente, ou seja, que ele não crê, que ele não, né, não acredita no Senhor, que ele deve ser convertido pelo testemunho da esposa. Certeza. E isso é possível, né, Vanessa? É possível, Cris. É possível. Quando eu iniciei, quando nós casamos, nós éramos muito novos, né? Então, a gente não entendia nada de casamento, né? E aí já fomos pais. Então, já tinha a bagagem do casamento, todo aquele peso, né? De não entender nada. Nós casamos com 19 anos. E aí, 3 meses depois, já recebemos a nossa primeira filha. Então, já foi uma bagunça de emoções, um misto de emoções. E aí, nós já iniciarmos um casamento com uma criança. Que peso, né? Que peso. E eu venho de uma família, não digo desestruturada, né? Porque essa não seria a palavra, mas éramos somente eu, minha mãe e o meu irmão. Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 4 anos, morava em Juara, nós saímos de lá e minha mãe foi para o mundão com uma mala e 2 crianças. Então, o que eu entendia de casamento? Nada, né? Então, eu fui para um casamento totalmente... Eu falo que eu era machista, porque tudo na minha casa era eu que fazia, né? Não tinha aquela parte do meu esposo fazer, era tudo eu. Precisava trocar uma lâmpada, era eu. Precisava tirar um sofá do lugar, era eu, né? Eu era a macha do casamento. Que a gente não se permite ser cuidada? Não é? Até nisso, Cris, o Casados para Sempre, ele é abençoador. Porque nós, mulheres, nós entendemos qual é o nosso papel no casamento. Assim como eles, né? Assim como eles, né? Então, a gente consegue ensinar com muito amor e de uma forma muito fácil de entender o papel dos dois. Amém. Né? Glória E a Deus. assim, nenhum entra no papel do outro. E o interessante é que são papéis distintos, mas tão únicos, né, Vanessa? Tão complementares. São papéis distintos, mas que um não caminha sem o outro. E cada vez mais a gente entende o que é uma só carne. Cada Sim. vez mais a gente entende o propósito de uma só carne, né? Sim. É você não entrar no papel do outro para que ele complemente o seu. É muita graça do Senhor Sim, nisso, né? muita graça, Cris. E assim, a gente estar no nosso papel, nós estarmos dentro do nosso papel, você entende que quando você chega no papel do seu esposo, você olha para ele, você olha para aquela atividade que muitas vezes te dá vontade de fazer, mas você fala, não, aqui eu preciso parar, porque eu preciso respeitar o papel do meu esposo. Né? E a gente se sente amada, nós nos sentimos amada, né? Às vezes você fala, esposo, vem aqui, tira esse sofá aqui do lugar, ele vai lá e tira o sofá, coloca onde você quis. O meu esposo briga comigo porque ele fala, gente, cada dia que eu chego em casa você quer mudar a casa, né? E faz parte, somos mulheres, né? E o homem, ele vai entender isso, né? Ele entende porque ele fala, não, o papel da mulher é olhar para dentro da casa, né? E a gente muda a casa de acordo com o que a gente acha que é funcional, Amém. né? Amém. Amém. E já que nós estamos falando sobre isso, eu estou curiosíssima e ansiosa para você contar o seu testemunho para nós, mas antes eu queria que você nos explicasse um pouco, Vanessa, sobre esse assunto tão mistificado hoje em dia, que é a submissão da mulher. Né? O que é ser uma mulher submissa? Cris, hoje
a submissão, ela é entendida de uma forma muito errada, né? Nós sermos submissas é a gente amar, é a gente respeitar, é a gente elogiar. Eu digo que na submissão entra até o elogio, sabe? Porque se eu sei elogiar, se eu sei amar, se eu sei respeitar o meu esposo, ele vai olhar para mim e ele também vai ser submisso a mim. Então não é só uma submissão da mulher. Eu acho não que é unilateral, né? Não, eu acho que ambos têm que ter essa submissão, sabe, Cris? Então a submissão da mulher é amar, respeitar, cuidar, né? E elogiar. E eu acho que, acima de tudo, né, quando a gente consegue juntar todos esses fatores dentro dessa missão, é você estar dentro da mesma missão. Exato. Né? E uma coisa que nós comentamos e conversamos muito no curso Esposas Segundo o Coração de Deus é que é uma delícia ser submissa. Meu Deus! É você se permitir ser amada, ser cuidada. Que você não precisa fazer o que é de papel do marido, assim como ele não precisa fazer o que é de sua função. Por isso, como o Senhor é organizado, né? Como ele deixa tudo tão em ordem, né? Sim. É a gente, assim, não entrar realmente no papel do outro para que você esteja confortável no seu. Para você fazer aquilo para o qual o Senhor te criou, para o qual o Senhor desenhou você para que fizesse, Com certeza, Cris. Eu sempre digo assim, como eu fui criada, né, sem o amor de pai, sem uma presença paterna, mas a minha mãe, ela é uma mulher de muita oração e assim, a mulher que eu sou hoje, eu falo assim, Jesus, eu queria ser 10% do que a minha mãe, da fé que a minha mãe tem, sabe? Porque ela sempre passou isso pra gente. Então, desde pequena, ela sempre me explicou o quão grande o nosso Pai do céu é. Amém. E o quanto Ele cuida da gente. Independente de onde você esteja, o problema que você esteja sentindo, sabe? Então, eu nunca senti essa falta, Cris, que um pai faz. Aleluia. Porque minha mãe falava, filha, você tem o Pai, que é o Pai que está no céu. Ele te cuida, Ele te protege. Então, aquela proteção de pai, eu sempre senti, sabe? E quando eu me casei, ainda nós não entendíamos, né, sobre os papéis. E eu deixei de sentir isso, porque quando a gente casa, nós temos a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão dentro de casa, com o nosso marido, né? E aí eu falava sempre para ele, eu preciso me sentir cuidada, me sentir amada, né? E por conta de não ser evangélico, ele deixava a desejar, né? E aí quando ele aceitou Jesus, meu Deus do céu, eu falo, Senhor, eu tenho 2 colos, porque eu tenho o colo da minha casa, do meu marido, que me cuida, que me ama, né? E tenho o colo do Senhor, que eu me sinto amada todo o tempo. Glória a Deus. E conta para as mulheres que estão nos assistindo, qual é a sensação de se sentir amada pelo esposo, de se sentir cuidada, de se sentir protegida, sentir que você está no lugar certo, com a pessoa certa e que ele foi a pessoa dada por Deus para você. Quando eu era pequena, Cris, eu orava a Cristo da seguinte forma, Senhor, eu quero alguém que seja parecido comigo. Eu quero uma pessoa que goste das coisas que eu gosto de fazer, sabe? E muitas vezes, você que está em casa, você vai olhar para o seu marido, você não vai ver isso, você não vai encontrar isso nele. Muitas vezes você também não vai numa igreja ou frequenta uma igreja, mas não entendeu realmente, né, o que Cristo quer fazer na sua vida. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Peça para Deus, especifique como você quer que o seu marido seja com você. Glória a Deus. Sabe? Fale para Cristo, fala, Senhor, eu quero que o meu marido seja assim, assim, detalhe para Cristo. Porque Ele é o Deus do impossível. Amém. Eu falo, Cris, como eu te disse, nós éramos um casal improvável. Hoje nós somos aprovados por Cristo. Aleluia. Então, hoje eu falo com propriedade, o meu esposo, ele é o que eu pedi para Deus. Amém. E ele é comigo com cuidado, é preocupado, sabe? Se eu estou bem, se eu estou me sentindo bem. Então eu digo assim, que a todo tempo eu não tenho só um carinho de pai que eu não tive, né? Eu tenho um esposo e eu tenho um Deus maravilhoso que me abençoa todos os dias. Amém, aleluia. Ou seja, é possível. Muito possível, é possível, Cris, é só
Nós mulheres, eu sempre falo que nós somos a nossa intercessora, né? Nós somos intercessora dos nossos lares 24 horas no nosso dia. Então, a oração. Amém. A oração é o caminho. Sempre, né? E quando você dá para nós algumas pinceladas sobre a sua vida, sobre de onde você vem, onde você entende que começa a sua história? Qual que é a sua memória mais antiga de sua história, Vanessa? Eu e o Anderson, nós nos conhecemos na escola, né, no terceirão. O terceirão é aquele, você está finalizando ali a escola, então é aquela bagunça, né? E eu sempre fui uma menina muito quieta, sempre fui muito estudiosa, e o Anderson bagunceiro, né? Queria só bagunça. E nós nos conhecemos lá na escola. Namoramos 3 meses e nos casamos. E aí fomos para um casamento cheio de machucaduras, né? Fomos nos conhecendo aos poucos, né? O Anderson gostava de beber demais e eu nada, nunca bebi nada, nunca fumei, nunca fui de festa, de farra, e ele totalmente o contrário de mim. Logo no casamento eu entendi, eu falei, meu Deus, o que eu preciso fazer, né? Ir para festa eu não vou porque não é de mim, eu não consigo. E como que eu vou tirar ele? Porque lá na festa ele parecia ser muito confortável, era o mundo dele ali, né? Logo eu entendi, eu falei assim, eu não posso continuar com ele do jeito que ele está. Então, Cris, eu decidi ir para uma igreja, ele católico a vida toda, decidi ir para uma igreja. Quando ele me levava na igreja, ele me deixava na porta da igreja e eu já ia chorando, né, de casa, fazer um drama, porque eu falava, você vai comigo, você vai comigo. Ele falava, eu não vou, você vai comigo. E então ele me deixava na porta da igreja, eu chorava muito, eu entrava dentro da igreja já chorando na hora do louvor, eu chorava muito. Mas ali eu entendi que eu não podia mais me fazer de vítima para Deus, sabe? Eu tinha que me impor como tomar as mulher, rédeas da sua vida, tomar né? as rédeas da minha vida, porque assim, o tempo todo de casada, né, dali para trás, eu me fazia de vítima, eu falava, Senhor, meu Deus, muda o meu marido, o que eu posso fazer, né? E ali em alguns cultos eu fui entendendo que era eu que tinha que tomar rédea, sabe? Que era eu que tinha que orar pelo meu marido e que não adiantava, Cris, eu ficar falando, porque cada vez que eu falava, eu deixava ele mais bravo. E se distanciava mais exatamente, também, né? Exatamente. Então, assim, o Anderson, ele bebia ao ponto de eu ter que buscar ele sem conseguir ir para casa, sabe? Minha filha pequenininha, eu colocava ela, bebezinha, no colo e eu vinha dos bares com ele aqui do outro lado. De chegar em casa, colocar ele no sofá e ele não conseguir levantar para tomar um banho. Então eu falo assim, quando a gente estava falando de amor, a gente fala assim que o amor verdadeiro, até nesse momento, Deus cuida, sabe? Porque ele nos mostra, né, o amor verdadeiro. E quando você fala, não, eu vou lutar pelo meu marido, você agarra, independente da situação que ele esteja, né? E aí você vai lutar por isso. Mas surge vontade de desistir nessas horas, Vanessa? Muitas vezes, Cris, muitas vezes, porque nós entramos também naquela parte de que a gente não deve deixar todas as pessoas dar pitaco na sua vida. Sim. Porque nesse momento muitas pessoas vão vir, para que você está passando por isso? Larga dessa pessoa, vai viver sua vida, você é bonita, é jovem, é forte, né? Só que dentro do meu coração eu falava, meu Deus, eu amo, eu não posso perder o meu marido, se eu deixar ele agora, eu vou estar perdendo ele para o inferno. Quanta maturidade para uma pessoa tão jovem, né, Vanessa? Muito, meu Deus do céu. E eu falava assim, mas um pouco dessa minha força, Cris, vem de lá de trás, sabe? Da minha mãe ser uma mulher muito forte, muito trabalhadeira. E ela falava assim, minha filha, você nunca deve deixar ninguém colocar um rótulo em você. Você vai criar o seu rótulo. Você vai ser o seu rótulo, sabe? Uhum. Então, muitas vezes eu lembrava disso, sabe? E aí eu falava, eu não posso desistir agora. Quando eu olhava para minha filha, eu falava assim, o futuro dela, nesse momento, está nas minhas mãos, eu não posso deixar.
E ali, Cris, luta, luta e oração, e oração. Eu ia para a igreja, eu lembro que eu fiz uma campanha, ele morre de rir quando eu falo isso. Eu fiz uma campanha, eu e a minha filha, de 7 quinta-feira. E aí lá na igreja eu ganhei um óleo ungido, né? E aí eu chegava em casa, deixava ele dormir, porque ele bebia de segunda a segunda. Eram jantares, eram reuniões, então estava sempre bebendo. No domingo, começava no sábado, terminava no domingo à noite. Nas quintas-feiras ele me levava para a igreja, ficava no culto e ele falava, se vira para você ir embora, dá um jeito. E assim eu ficava. Mas eu chegava em casa, quando ele esperava ele dormir, aí eu ia lá e ungia a cabeça dele, ungia o olho, ungia o rosto, ungia o pé, ungia a mão, ungia tudo. E ali eu ajoelhava e eu orava, eu e a minha filhinha. Nós orávamos e eu falava assim, Senhor, eu não aceito perder o meu marido. Eu não aceito, porque se eu perder, se eu desistir dele agora, para onde que ele vai? Que pessoa que ele vai se tornar, né? Então, se o Senhor me colocou na vida dele, nós éramos um casal improvável, como as pessoas falavam. Se Deus me colocou na vida dele, é porque tem algum propósito. E ali foi, Cris, 7 semanas, 7 quinta-feiras. E aí, depois de muito brigar, de muito me deixar na porta da igreja, né, e aquela loucura, nós fomos convidados a fazer o curso de Casados para Sempre. Recebemos o convite de uma amiga e nesse dia o pai dele chamou ele para pescar. E ele nunca vai pescar. E ele resolveu ir pescar. Foi pescar. Ai, que raiva! E eu falei para ele, olha, 7 horas começa o curso, 10 para 7 eu estou te esperando pronta. 10 para 7 ele chegou da pescaria. E chegou já tirando a roupa e foi tomar banho, correndo. 7 horas nós estávamos saindo de casa para ir para... Chegamos atrasados, né? Claro, no primeiro dia. E a intenção dele era, não, eu vou fazer o curso porque eu vou fazer uma operação no joelho, não vou conseguir subir a escada, vou ter que parar o curso. Mas para a alegria dele, para minha alegria, para a surpresa dele, né? Na segunda semana, ele fez a cirurgia durante a semana. Aí o pessoal do Casados para Sempre, os líderes, ligou para ele e falou, Anderson, olha, nós vamos buscar você na sua casa. E ele nunca imaginava, né? Então Deus já foi cuidando disso, desse carinho com ele. Quando chegaram em casa, o banco do carro estava já baixinho, pegaram ele no colo, colocaram no carro. Quando chegou na igreja, já tinha pessoas para o lado de fora esperando ele. Subiram ele igual um neném, subindo as escadas. Já tinha uma cadeira preparada para ele. Então, com esse cuidado, Deus já foi quebrando ali, sabe? Hoje o coração dele. A gente entende tanta sensibilidade. Nossa! Meu Deus, o Senhor já foi quebrando ali, sabe? Até para quem não conhece o Anderson, né, amiga? Ele é todo fortão, todo grandão, mas super sensível, né? A gente fez uma viagem juntos e a gente na mesa, às vezes, conversando. E era só olhar, o Anderson já estava chorando, né? Por qualquer situação, super emotivo, né? Sim, sim. Hoje ele fala assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi longe de Deus, sabe? Porque nós perdemos 6 anos, né? Da nossa vida ali, perdidos, né? Eu digo que a gente estava perdido. E eu falo assim, que o curso Casados para Sempre, ele nos ensinou a nos olharmos, né? Hoje eu falo assim para ele, que nós somos tão parecidos um com o outro, que quando eu olho para ele, parece que eu vejo a alma dele, de tão parecidos que a gente é, sabe? Amém. Porque eu sei quando ele tá bem, eu sei quando ele não tá bem, sabe? Ele é a mesma coisa, a gente tem os mesmos gostos alimentares. Eu falo que nós temos um paladar infantil, que a gente ama um sorvete, a gente ama um docinho. É muito legal, maravilhoso. E ele então é surpreendido sendo amado pela igreja, né? Sendo amado pelos líderes, pelo curso, né? Porque na verdade, assim, né, Vanessa, quando a gente está no mundo, a gente não recebe esse tipo de cuidado, né? Não. A gente não recebe esse tipo de tratamento. Isso começa a quebrá-lo? Muito, Cris, muito, porque assim, ó, no momento em que nós resolvemos fazer o curso, e que ele já bebia muito, né? E aí, por conta da cirurgia, ele teve que parar de beber. Nesse momento que ele teve que parar de beber, os amigos se afastaram. Ele ficou sem amigo nenhum. A receita é sempre a mesma, né? Sempre a mesma. E eu digo assim, que para os homens que têm muitos amigos,
isso é um fundo do poço para eles, né? Então, nesse fundo do poço, o Senhor foi pegando na mão dele devagarzinho, e eu, como já entendedora, né, já aprendi muito no curso, né? Então eu sabia que eu tinha que ter mais paciência e mais amor ainda do que eu já tinha. Né? Então o Senhor foi pegando na mão dele e foi tirando, né? Eu digo que assim, é como se nós fôssemos uma caneta, o mundo uma garrafa PET vazia, e quando a gente vai colocando a água dentro, a gente vai se enchendo, é quando a gente permite que o Senhor entre em nossa vida. E quando a gente consegue sair pelo gargalo da garrafa, é onde a gente está cheio ali da presença de Deus. E nada do que está ao nosso redor ali faz falta pra gente, porque a gente já está cheio dele. E é tudo que a gente precisa, né, tudo. Vanessa? Tudo do Senhor é o que nos completa, é a completude da nossa alma, não é isso? Tudo, Cris. E hoje eu ouço de muitos casais assim, ai, mas eu vou ter que deixar de beber, mas eu vou ter que deixar de ir num baile, mas eu vou ter que deixar de fazer reuniões na minha casa. Não. A gente entende hoje com Cristo que a nossa caminhada e as pessoas que se aproximam da gente são pessoas enviadas por Deus. Aleluia. E quando são pessoas enviadas por Deus, elas são pessoas que te levam para um patamar que sozinho você não chegaria, sabe? E são amizades verdadeiras, né, Cris? E a gente vê o quanto isso também nos traz responsabilidades hoje, né, Vanessa? Depois que a gente passou por esse processo de cura, o Senhor nos traz para o outro lado, né? Ele nos traz para o lado, traz para os bastidores, para que nós, então, sejamos essa cura, né? Esse caminho, esse bálsamo para quem está sofrendo hoje, porque um dia nós já tivemos lá e entendemos esse sofrimento de dor, com certeza, de cura, né? Com certeza. E eu digo assim, hoje eu me pego pensando, quando eu converso com algumas mulheres, e eu volto há alguns anos atrás, sabe? E eu me vejo orando no meu quarto. E eu digo assim, não sei se você, mulher aí em casa, já assistiram aquele filme O Quarto de Guerra. Se não assistiram, assistam. Pegue um cantinho da sua casa, que seja atrás da porta do seu banheiro, do lado da sua cozinha, no seu quarto. Tenha um cantinho de oração. Comece aí, né, Cris? Comece aí, inicie abençoando a sua família. E eu digo assim, Cris, que quando a gente não conhece a Cristo, a gente é até egoísta, né? Porque nós queremos coisas boas só para nós, né? E não é só, a gente não pode só olhar para nós. A gente tem que olhar para os nossos filhos, olhar para o nosso marido e pensar que dessa família tem uma geração por trás. Não parem nós, não né? Não parem nós, né? Então, se na minha casa, o meu marido, nós não mudarmos a nossa realidade, a geração que vem para frente também vai ser toda, né? Machucada. Ferida, né? E é isso. E vocês concluem o curso Casados para Sempre? Concluímos o curso! Concluímos o curso com muita emoção. O Anderson, durante o curso, ele era muito questionador. Então, todas as lições que eram ensinadas, ele chegava em casa e ele ia averiguar se aquilo era verídico, sabe? E ele olhava e ele Imagina estudava. a hora das tarefas. Não, meu Deus, na hora das tarefas era um sarro. E quando a gente finalizou, nós fizemos um almoço, né, para finalizar o curso. No culto à noite, tinha daí o certificado, ganhei o certificado de finalização de curso. Nesse dia, eu lembro que nós éramos em 12 na turma. Os outros homens todos aceitaram Jesus, né? E o Anderson lá, quietinho, quietinho. E eu sempre fui muito emotiva, mas ele é mais que eu hoje. Então, quando as pessoas aceitavam Jesus, levantava a mão, eu chorava muito, porque aquilo para mim, além de ser um motivo de muita alegria, porque eu sabia que ali, naquele ato, a vida da pessoa ia mudar totalmente. Era um marco de transformação. Quando chegou na vez dele, eu não vi, ele estava do meu lado, ele levantou a mão e ele chorava. Quando eu olhei para ele, eu me via, eu sentada lá na mesma igreja, eu falava assim, Senhor, enquanto eu estava sentada, o meu marido,
ele vai servir comigo nessa igreja. Glória a Deus. Eu vou ver o meu marido aqui sentado do meu lado, Amém. porque o Deus que eu creio é o Deus do impossível, não é? Então o Senhor vai ter que transformar esse homem, Senhor. Amém. E quando eu olho para ele, Cris, que ele tá com a mão levantada, assim, que ele tava chorando, que aqui já tava tudo molhado nele, sabe, de lágrimas. E ele ainda tava com uma cirurgia, com a perna que não podia andar. Então, o pessoal que fez o curso com a gente, quando eu olho, todo mundo fazia assim para mim, mostrando que ele estava com a mão erguida. E o pessoal veio, pegou ele no colo, sabe? Nem esperou ele pegar a muleta, nada. Todo mundo pegou ele no colo e fomos lá para frente. Amém. E todo mundo chorava, Glória sabe? Deus, De que emoção. lindo. Porque sabia o quão duro que ele era, né? Então, eu falo que Jesus, ele aquebranta qualquer coração. Amém, amém. Mesmo que a gente não queira. Mesmo que a gente Mesmo não que a gente queira. não queira, né? Ele aceita Jesus nesse momento. E o que começa a acontecer a partir de então? Primeiro que nós éramos casados já há um tempão, né? E nós não tínhamos casado ainda no civil. Primeira coisa que a gente faz é casar no civil e receber a bênção na igreja, Amém. né? A partir daí, a nossa vida, eu digo que abriu portas e janelas para a nossa vida. Né? A partir daí, a nossa vida financeira começa a melhorar, né? Os nossos trabalhos começam a melhorar, nós começamos a estar mais firme, né, na igreja, começamos a fazer campanhas de oração, né, para que, primeiro nós fizemos campanhas para nós mudarmos, né, Amém. para que internamente dentro de nós a gente nos conhecesse de verdade. E depois disso foram só bênçãos, sabe? Aí veio nossa segunda filha, foi só milagre acontecendo. Eu gostaria de abrir um parênteses e você contasse para nós como foi o propósito da segunda filha. Ai, verdade, meu Deus! Como eu esqueci desse detalhe. A nossa filha, a mais velha, hoje tem 18 anos, na época ela com 7 anos. Eu estava fazendo uma faxina, nós íamos remodelar o quarto dela. E eu fazendo uma faxina no quarto dela, eu encontrei uma agenda. E essa agenda, ela estava com um cadeadinho. E eu falei, gente, eu olhei para aquilo como se o Espírito Santo tivesse me tocado, falasse, leia. E eu procurei a chave, achei escondida numa gavetinha dela. Abri a agenda e ela estava quase no final já, de tanto que ela tinha escrito. E ela escrevia orações nessa agenda. E quando eu comecei a ler, eu chorava que nem criança, porque a oração dela era assim, Senhor, coloca no coração da minha mãe a vontade de ser mãe de novo, porque eu dizia para ela que eu queria só ela. E tinham várias folhinhas, ela falava, Deus, cura o coração da minha mãe. Coloca no coração da minha mãe a vontade de ser mãe, porque eu quero muito, eu desejo uma irmãzinha, ela falava. Com 7 anos. Com 7 anos. E ali eu peguei essa agenda, chamei o Anderson na hora, falei, leia aqui. Aí ele desabou também. Nós começamos a chorar nós dois, nos abraçamos ali. E ali eu pedi perdão para ele, porque eu perguntei, você tinha vontade de ser pai de novo? Ele falou, claro que sim! E aí nesse momento, no outro dia, eu já fui atrás da minha médica, já comecei a fazer todos aqueles tratamentos que mulher... Eu daí aos 29 anos já. E fiz todos os tratamentos, 9 meses depois, e olha o propósito também, eu falei, Senhor, eu tenho 10 meses para ficar grávida. Se eu não ficar grávida nesse tempo, eu não quero mais. Porque você ia fazer 30 anos? Sim, eu ia fazer 30 anos, aí a gente sabe que o nosso corpo já está bem diferente. Com 9 meses, eu descubro que eu estou grávida de 3 meses. Amém. De 3 meses. E aí foi lindo. E aí outro testemunho breve é que eu já tinha 6 meses. Para nós ia ser um menino. Nas ultrassom era menino, e a Isa falava, mãe, é menina, eu sei. Eu pedi para o Senhor uma menina. E eu falava, filha, mas a doutora falou que é menino, tal. E aí nós mudamos o local da ultrassom de onde nós fazíamos. Quando nós chegamos lá, nesse dia eu levei ela. Quando chegou lá, o doutor falou assim, Vanessa, o que você falou que é o seu bebê? Eu falei, doutor, é um menino. Inclusive, eu estou com o enxoval prontinho. Ele falou, não, é uma menina.
Quando Imagina ele falou, isso. uma menina, ela gritava na sala, ela pulava. Viu, mãe? Eu falei pra vocês, porque eu pedi uma irmãzinha pro Senhor e ele me deu a minha irmãzinha. Então a gente fala assim que Deus, a vida com Deus é isso. Nós somos surpreendidos pelos detalhes. Glória a Deus. E a gente, quando a gente para analisar, a gente fala, meu Deus, o Senhor me deu mais do que eu pedi. E mais do que eu mereço. É o que a palavra dele nos promete, né? Que ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, nós temos que nos abrir para que ele opere com poder na nossa vida. Exato. Né? Aquela palavra que diz assim, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu lhe colocarei, ela não se encaixa somente no dízimo e nas ofertas, sim. sabe? Ela se encaixa sobre nós também, sabe? Muitas vezes, Cris, nós mulheres, a gente tem a tendência de nos machucar mais fácil, né? De ficar adoentada ali internamente. Então eu digo assim, para você que está em casa nos assistindo, que independente de como você está, independente de como está o seu coração, se você está machucada, ferida, você não consegue levantar, dê o pouco que você tem para Cristo. Se você for fiel no seu pouco, Deus ele vai te colocar sobre o muito. Glória a Deus. Quando o Anderson vem para Jesus, aceita Jesus e começa a tomar uma série de decisões que a gente toma, né? Quando a gente aceita Jesus, quais foram as mudanças graduais e eventuais que você foi vendo na vida dele? Primeiro, nós começamos a estudar, né? Porque nós nos casamos muito cedo, com 19 anos, ali no 3º ano, então nós entendemos que a gente tinha só que trabalhar para conquistar alguma coisa. E o Senhor já foi colocando no nosso coração que a gente tinha que tomar outro rumo, que nós tínhamos que estudar. Então nós fizemos 2 faculdades juntos, né? Nós fizemos administração primeiro e aí depois, por último, nós fizemos direito, né? E hoje o intuito dele, assim, agora, nesse momento, a gente terminou o direito, já está advogando, graças a Deus, e se tornar mais efetivos com a palavra de Deus. Amém. Com conhecimento sobre Deus, né? Sobre ajudar pessoas. Então, hoje, o que ferve no nosso coração é ajudar pessoas. Como isso acontece, né? Como vocês sonham para isso? Cris, primeiro, a gente olha para nós. A gente olha para nós quando a gente volta há alguns anos e a gente olha para aquele casal imaturos, egoístas. E quando a gente olha, a gente anda um pouquinho, não precisa ir muito longe, sabe? Esses dias nós estávamos no shopping e a gente presenciou um casalzinho, sabe, brigando, se ofendendo. Então eu falei assim, meu Deus do céu, precisa de pessoas para ajudar, sabe? Independente de onde nós estivermos, né? Por exemplo, esse programa aqui hoje, Cris, em quantas casas vão chegar? Amém. Né? Por celulares, por tablet, por televisão. Então, o que ferve no nosso coração hoje é ajudar pessoas, Amém. ajudar Glória casamentos, ajudar famílias. Glória a Deus. Né? E não só o casal, é a criança, porque se a gente ajuda o casal ali a encontrar aquele amor verdadeiro, porque quando você se casa com a pessoa, é porque você ama, né? Porque você se apaixonou, então existe um amor ali. Sim. E quando você tem o filho, é a concretização daquele amor. Sim. Né? Então a gente também está cuidando do filho, a gente, né, cuidando do casal. Glória a Deus. E até para acalentar o coração de talvez, né, nós tenhamos algumas esposas que possam estar pensando que seus casamentos não têm jeito. Né, possam estar num vale, né, no sofrimento, algumas esposas que possam estar imaginando que o casamento só tem um objetivo, né, que é acabar. Eu gostaria que você nos contasse, porque todas nós sonhamos com um marido que foi dos nossos sonhos desde a infância, né? Você nos contasse um pouco mais sobre que características hoje tem este esposo que o Senhor transformou. Mas eu vou pedir para você contar isso para nós no próximo bloco. E hoje nós estamos aqui com a Vanessa Nadiege, contando para nós
a sua vida transformada através do amor do Senhor dentro do seu casamento, dentro da sua família e que hoje fazem um trabalho incrível, né, com casais. E eu sempre digo que a dose do remédio que nós damos, nós vamos saber qual é a dosagem correta dependendo da dor que nós sentimos e precisamos daquele remédio em algum momento, né, Vanessa? Exato. Então eu te convido a estar conosco daqui a pouco, no próximo bloco, com Vanessa Nadiege, né? Não saia daí, te espero daqui a pouco. ACH Madeiras, há 27 anos, vendendo qualidade e sustentabilidade para todo o Brasil. Madeiras para painéis ripados, decks, batentes, forros, pergolados, guarnições, paredes, caixaria e vigamentos para coberturas. E de origem 100% legal. ACH Madeiras, mais durabilidade e beleza em seu projeto. ACH Madeiras, tudo para a sua obra. Melhor preço, qualidade e rapidez da entrega. ACH Madeiras, a qualidade que você conhece e a segurança que você precisa na hora de construir ou reformar. Solicite uma visita. 669 9715 1245. Pensou em tintas? Pensou Porto Tintas. Transforme seus projetos em obras de arte com a tinta certa. Temos o produto que você merece e precisa. As melhores marcas e o melhor atendimento da cidade. Não perca tempo. Corra para cá você também. Porto Tintas. Fone 3531-2929 e 99211-3604. Estamos localizados na Avenida das Itaúbas, número 3575, no centro de Sinop. Porto Tintas, trabalhando para colorir ainda mais a sua vida. E hoje o Pode Sim está recebendo a Vanessa Nadiege, que está nos dando uma aula de casados para sempre, e eu estou amando. E antes a Vanessa nos comentava, né, algumas características desse marido que nós sonhamos. Né? Todas nós, em algum momento de nossas vidas, né, Vanessa? Quando crianças, jovens, adolescentes, imaginamos em ter uma casa, um casamento. Eu acho que esse acaba... As mulheres de hoje, algumas delas podem até falar que não, mas eu acho que arde no coração da grande maioria, né, das mulheres ter uma casa, filhos, né, ter um vaso na mesa, sentar com todo mundo, né, então... E eu creio que isso só consegue alcançar essa completude se nós somos um só, né, se a família, pai, mãe, filhos, alcançam essa unidade juntos, né. Mas o homem, como provedor do lar, assim como a mulher, como auxiliadora, ele tem papéis fundamentais dentro disso. Só que para que ele consiga desenvolver esses papéis que o Senhor colocou nas mãos dele, ele precisa ter algumas características, né? E eu gostaria, você tem duas opções de dizer como este homem é simplesmente, ou descrever o seu esposo. Né? Uhum. Quais são algumas características que esse homem precisa ter e como você se sente, né, como mulher, como esposa, como mãe, como serva do Senhor, vivendo ao lado de um marido que se permitiu ser restaurado pelo amor do Senhor. Sim. Cris, é bem interessante quando a gente entra nesse assunto, né? Primeiro que nós, como mulheres, já entra daí a parte da intercessão, né? Mesmo se você não tem uma igreja, se você não participa de uma igreja, você precisa interceder por ele. Porque eu digo assim que hoje a grande maioria, Cris, mesmo pessoas que são evangélicas ou que são católicas, né? Se você for conversar a fundo, cada uma tem um tipo de problema dentro do casamento. Então, o que nós precisamos fazer? É oração, não tem outro caminho, é orar e primeiro você tem que conhecer esse marido. Meu marido, eu preciso, Senhor, eu preciso que meu marido mude aqui, Senhor, eu preciso que ele seja mais carinhoso, Senhor, eu preciso que ele cuide mais de mim. Eu digo assim, que Deus ouve as nossas orações, mas não pode ficar guardada, ela tem que ser falada. E uma coisa interessante que você está dizendo eu preciso. Eu preciso. Não é? É o Senhor entender
Claro que a todo sua necessidade entendimento já é dele, né? Mas é nós verbalizarmos e expressarmos para o Senhor quais são as nossas necessidades, né? Para que então Ele tenha um motivo para fazê-lo, não é isso? Porque eu imagino assim, Cris, que Deus, na sua grandiosidade, Ele olha para nós e Ele vê o nosso sofrimento. Você acha que Deus, Ele não vê? Vanessa, olha, você, minha filha, eu quero te abençoar nisso, isso, mas você precisa verbalizar, coloca isso, eu quero ouvir você. Será que você quer também? Será que você quer também o que eu quero te abençoar, né? Então, por isso que eu sempre digo, verbalizem. Senhor, eu quero o meu marido um homem carinhoso. Eu quero ganhar presente, né? Hoje eu já tô assim, Senhor, eu quero ganhar presente. Hoje eu falo para Deus e falo para o marido também, Vanessa. Então, a gente precisa verbalizar. Então você, mulher, precisa dizer para o Senhor o que você quer que mude nesse homem. Primeiro, é claro, Cris, a gente precisa fazer a nossa parte como mulher sábia, né? Tendo sabedoria. Eu digo assim, que a gente nunca pode alterar a voz para o nosso marido. Né? Porque se ele entender, ele olhar e falar, meu Deus, mas essa mulher tá mudada. Nossa, mas essa mulher tá diferente, gente. O que tá acontecendo? Não é essa mulher, não era aquela doida que tava gritando comigo ali, jogando o prato. Não, nós precisamos ser carinhosas, né? Nós precisamos, se o marido tá para chegar, vai lá, toma um banho, fica cheirosa esperando o seu marido. Ah, é hora do almoço, não tem problema. Prepara uma mesa linda, porque o homem, Cris, a forma de amor da grande maioria é ele ser cuidado. Sim, né? Eles amam ser cuidados. Eles amam ser cuidados. Então é você preparar uma boa mesa, é você recebê-lo cheirosa. E uma coisa que eu percebo muito nos casais de hoje é que os homens não se sentem amados pelas esposas, não se sentindo cuidados por elas, porque eles foram cuidados pelas mães, né? Então, eles se sentem amados pelas mães, de certa forma, porque elas amaram, cuidava da roupa, se preocupava se tinha comido. Então, eles já vêm formatados de casa, né? Os homens que são criados com mães, né? Em sua grande maioria, eles já vêm formatados de um lar onde a mãe era a grande fonte de amor. Era grande fonte de cuidado. Sim. E hoje eles vêm para o lado de uma mulher que, apesar de não ser mãe, pelo fato de ser mulher, automaticamente suas mentes atribuem a esta esposa a mesma aferição de cuidado. Eu estava pensando sobre isso hoje, você acredita? Amém. E eu falei assim, gente, como nós podemos diferenciar para um homem, né? Porque eu digo assim, que quando a gente faz o curso Casados para Sempre, a gente consegue ter essa definição do que é a minha mulher e do que foi minha mãe. A minha mulher, ela não é... Porque assim, mãe, a gente é um pouco empregada do filho, né, Cris? Você tem, e a gente ama, né? E a gente ama, porque a gente ama mimar, a gente ama arrumar o quarto, falar a hora que meu filho chegar nesse quarto vai estar arrumadinho. Sim. Mas como mulher é diferente. É um cuidado... de esposa, não um cuidado de mãe, né? E o homem, ele tem que sentir isso, que você está cuidando porque você é esposa, né? Não é a sua obrigação. E você que a gente faz por amor. Ama vê-los bem. A gente ama vê-los bem cuidado. De vez em quando, eu sempre cuido muito da roupa do meu esposo, a roupa que ele vai sair. Também. Eu que coloco todos os dias de manhã, né? O calçado, a meia, a calça, a camisa e tal. Ele sempre anda com lenço. E de vez em quando ele tá com um botão aberto, alguma outra coisa assim. Vai parecendo um homem sem mulher. Parece que ninguém cuida de você. Sim, e em casa é assim, eu falo, gente... a minha filha mais velha, que é a Isa, que já tem 18 hoje, nós somos muito parecidas, porque nós somos metódicas. E já o Anderson e a minha mais nova, que é a Manu, eles já são iguais, que eles saem de casa, não tá nem aí, sai de crocs, de chinelo. E o Anderson teve uma época que ele saía com a camisa xadrez e um shorts totalmente oposto, assim, listrado. E eu falava, Senhor, um verde, um vermelho. Eu falava, Senhor, onde é que você vai, meu filho? Vem aqui. E ele morria de medo, ele falava assim, mas eu já casei, já tenho filho, ninguém nem vai olhar para mim. Mas eu falo, eu olho para você. Então, é o que a gente fala, né, no Casados também, a gente cita isso.
não são as pessoas que vão olhar para o seu marido e ver que ele está bagunçado. É você olhar com os olhos de mulher cuidadora. E eu acho que eles também se sentem amados, Muito. né? Quando vem esse zelo de nossa parte, com eles, com a saúde deles, com o bem-estar, com o sono, com a alimentação, Sim, né? Com o bem-estar nossa. espiritual, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, né? Então, no fim a gente entende que o amor ele vence tudo, né, Vanessa? Tudo, e não Cris. tem nada melhor do que nós nos sentirmos amados. Nossa, meu Eu Deus, acho que é a grande maravilhoso. mensagem do Evangelho, no fim das contas, é essa. Que a gente se sinta amado, sabe? Porque quem se sente pertencente não vai querer sair. Não. Né? Quem se sente identificado dentro de um lugar, sabe o seu lugar, sabe que você é respeitado ali, ele não vai querer sair dali. Pelo Jamais, contrário, ele jamais. vai querer sempre estar mais presente, mais próximo, mais pertencente a isso, né? Jamais. É o que eu falo, isso se encaixa tanto para a mulher quanto para o homem. certeza. Quando nós temos amor dentro de casa, se você sai, você vai numa festa, o que seja, onde tem pessoas arrumadas, bonitas, né? Você não vai ter olhos para ninguém e ninguém vai te olhar. Você não vai perceber ninguém te olhando. Porque o amor e os olhos que você quer que olhem para você tá te olhando, tá do seu lado. Sim. É quem te admira. Quem te admira, né? Que quando você saiu de casa, meu amor, você tá linda. E eu sempre falo que tem que ser para ambos isso, né? certeza. A admiração, né? Você verbalizar, você tá linda, você tá cheirosa. E a mulher também, meu marido, você tá lindo, tá cheiroso. Eu e meu esposo, nós temos o hábito de passar protetor um no outro, né? E ele fica todo bobo, sabe? A gente passando protetor, ele fecha o olhinho assim, eu fico olhando para ele e falo, meu Deus, é tão bobo, né? Tão Se você for simples. olhar, mas é um cuidado, né? E isso é se sentir amada, é você se sentir preenchido. Com certeza. O que mais este marido que nós todas queremos faz, Vanessa? Olha, as coisas que eu admiro hoje no meu marido como um servo de Deus é vê-lo na presença do Senhor. Amém. É vê-lo do meu lado, servindo a Cristo, sabe? É ver um homem tão sensível Glória a quanto Deus. ele se tornou, sabe? Que chora na presença do Senhor, que quando ele fala da gente, ele se emociona, sabe? É ver uma pessoa que é apaixonada por Jesus. Glória a Deus. Que a gente fala assim, olha, se a gente morrer hoje, a gente vai morrer feliz? Sim, porque quando a gente é preenchido por Cristo, nada mais importa. Então, e outra coisa também que eu falo que eu me apaixono por ele todos os dias, é porque ele ora por mim, Amém. sabe? A gente ora um pelo outro, a gente ora pelo dia um do outro, sabe? Então, a oração, ela conquista muitas coisas, Cris. E eu gostaria de perguntar sobre isso também, e o tema oração é um tema muito evidente dentro do Casados para Sempre, né? Muito. Qual a importância, Vanessa, e qual é a importância não só de orar, né, dentro da família, dentro do casal, mas de orar um pelo outro, verbalizar e o outro ouvir a gente orando por ele? Por que este hábito é importante? Por que é importante adquiri-lo cotidianamente? Quando a gente inicia o curso, a gente vai olhando os casais, eu gosto de observar, eu sou muito observadora. Quando a gente recebe eles, a gente já vê o jeitinho de cada um. E já no primeiro dia, a gente tem o ato da oração. Amém. E quando a gente olha para eles, eles estão com muita vergonha, né? Ora baixinho. E quando a gente finaliza o curso, a gente já vê um verbalizando na vida do outro, sabe? E a gente vê o quanto isso é importante. Porque muitas vezes a mulher, um dos sonhos dela é receber a oração do marido. E o marido orando por ela, ele sabe quais são as necessidades dela, não é? A gente não sabe? Com certeza. E ele verbalizando, ele falando, Senhor, abençoa minha esposa em tal sentido. Senhor, me ajuda a amar mais a minha esposa, me ajuda a respeitar mais, me ajuda a ser um homem sábio. Eu te digo isso porque a gente ouve, sabe? E o quanto isso é transformador. Alimenta o nosso coração. Alimenta a alma ali dos dois, sabe? E a conexão, ela é criada no casal. Né? Eu digo assim, se antes um andava aqui, o outro andava ali,
eles andam juntos hoje. Amém. Porque através da oração, um orando pelo outro, eles conseguem ter mais conexão. E orar juntos é uma caminhada, né? Caminhada Vanessa? É um maravilhosa. aprendizado, né? E é muito legal isso da gente aprender junto. O meu marido, eu achava, ele foi crescendo em oração, né? E ele conversa com Deus assim: então, Senhor, não sei o quê, né? Ele conversa, né? Ele vai orando com Deus assim, e é muito legal, né? E eu vi essa crescente dele ao longo desses anos, né? Ele falava assim: então, Senhor, tem coisas, tal coisa a minha esposa não gosta muito. Então, ajuda ela, Senhor. Eu não sei como que eu faço, eu não sei lidar com isso de uma forma tão natural. Natural. Eu digo que a oração é isso. Hoje, assim, se eu estou em casa, eu estou fazendo qualquer atividade, eu oro 24 horas. Amém. Eu oro, eu falo, Senhor... Orar o tempo todo em espírito, o tempo todo. Se eu coloco um louvor, eu começo a cantar o louvor, daqui a pouco eu não sei nem onde que tá a música, porque eu tô orando, sabe? Eu durmo orando. A gente tem o nosso hábito de orar, nem a família, vem as nossas filhas, nós... E é tão engraçado isso, Cris, que isso, ele entra no coração dos nossos filhos, que a nossa pequenininha, desde pequenininha, nós sempre tivemos o hábito de orar. E hoje, quando a gente está muito cansado, que a gente fala assim, vamos pro quarto assistir alguma coisa, ela vem do quarto dela, ela fala, nós não oramos. Que linda! E ela cobra da gente. Quando ela dorme na casa da avó também, ela fala, vó, vamos orar. Então, já está dentro dela. Olha, que a nós oração. estamos imputando no coração, né, na vivência dos nossos filhos, né, o quanto isso se torna importante. Exato, e eu falo assim, hoje a nossa filha, ela trabalha, a mais velha, ela trabalha no Ministério Infantil, e outro dia eu fui ser a ajudante dela, né? Nós tínhamos bastante... Que importante. Teve bastante criança num culto de Santa Ceia, e ela estava com 25 crianças, estava sozinha. E ela é bem baixinha, assim, então ela fica quase do tamanho das crianças. Aí ela, mãe, você pode vir me ajudar? E, gente, quando eu chego na sala, adivinha o que ela estava fazendo com as crianças? Orando. Ela estava de joelho e as 25 crianças pequenininhas, todas de joelho orando, assim, a coisa mais linda. Porque a gente ouve relatos de crianças também que mudaram dentro de casa, sim. que mudou o comportamento quantos dos pais foram convertidos, né, pela oração dos filhos. Através da oração dos filhos. Então, eu digo que a oração, ela move montanhas, sim. Com certeza. E você vê o quanto que a oração, né, Vanessa, ela não é só essencial no nosso casamento, mas em todas as áreas da nossa vida, né? O quanto ela reverbera. E se hoje, quem colhe frutos de um bom casamento, com certeza semeou muita oração, muita consagração, muito jejum. E para você, qual que é o papel de nós? Qual é o nosso papel como esposa neste quesito orar pelo nosso marido, pelos nossos filhos, pelos nossos sonhos, pela nossa casa, pela salvação, né, da nossa casa? Eu digo que o nosso papel como intercessora do nosso lar é orar o tempo todo, Cris. Amém. Eu digo assim que eu cito exemplos da minha própria vida, né? Porque a minha filha, minha pequenininha, ela não dorme sem orar de jeito nenhum. Mas tem dia que o sono não vem, né? Então eu falo assim, eu vou lá no quarto dela, já tínhamos orado antes, eu vou no quarto dela, deito lá um pouquinho com ela, falo, filha, você quer orar de novo? Ela fala, eu quero orar de novo, mãe. Vira hábito, né? Vira hábito. Então assim, ali eu deito com ela, pego na mãozinha dela e a gente ora novamente. Em questão de segundos, assim, ela dorme, sabe? Então a oração de nós mulheres na vida dos nossos filhos, na vida do nosso marido, na nossa casa, porque eu digo assim, não é só orar pelo meu filho, pelo meu marido, mas e a sua casa? Sim. A sua casa, você já abençoou a sua casa? Você já abençoou a sua cama? Eu acho muito interessante isso do hábito mesmo de orar, né? Eu tenho muito hábito de orar, vou nos cômodos, vou nos quartos das crianças, né? Vou no nosso quarto, na lavanderia, na mesa, no fogão, nas panelas, né?
no quintal, orando, repreendendo todo mal, todo levante, profetizando saúde. E isso acaba que é um hábito que quando você não está vivendo isso, você que sente quando falta. você fica um dia sem fazer isso. Esses dias eu tenho o hábito eu levanto às 3 da manhã para orar, sempre oro até umas 4h30, 5 horas. E eu sempre gosto de, como está na madrugada, eu abro a porta e saio para orar fora. E estava chovendo. Para mim, aquele dia não foi completo, assim, porque eu não consegui fazer isso lá fora, naquele momento que eu sempre faço todos os dias, né? Então, a gente vai criando, nós como mulheres, nosso papel também é esse, né, Vanessa? De criando essa conexão tão forte com o Senhor, como abençoadoras, intercessoras da nossa casa, a ponto disso ser parte da nossa vida, da nossa alma, da gente não abrir mais mão disso, né? Eu digo para você com propriedade, Cris, porque assim, através da oração, eu já descobri tantas coisas sobre mim. Amém. Tantas coisas sobre mim. Amém. E, inclusive, traumas, sabe, de infância, algumas coisas que me aconteceram na infância, que através da oração o Senhor me trouxe à minha memória. Outro dia, vou contar esse que é o mais recente. Nós estávamos em jejum, fizemos um jejum de 24 horas, em uma aula específica do Casados. E eu fui no dentista 3 da tarde, o Anderson foi me deixar em casa e voltou para o trabalho. No que eu passo no corredorzinho da minha casa, assim, aquilo me arrepiou inteira. Eu senti, parece que o meu cabelo ergueu todo para cima, assim. E eu falei assim, meu Deus, que estranho. E um medo. E o porquê que a gente estava falando aqui sobre a importância de você, mulher, orar nos cômodos da sua casa, sabe? Me veio à memória um trauma que eu tenho de escuro. Que eu tenho não tenho mais, não me pertence. Mas veio à minha memória na casa da minha avó morava numa casa que tinha muitos cômodos e tinha um corredor enorme. E eu ficava muito na casa da minha avó. E era final de tarde, ela pediu para eu ir no quarto dela buscar alguma coisa. Eu tinha muito medo de escuro. E ela não acendia as luzes enquanto não estava à noite mesmo. E eu sentei naquele cantinho ali e fiquei, eu chorei e eu não fui. E ela veio, me ameaçou de bater, e eu falei, vó, não vou porque eu tô com medo. Deus trouxe na minha memória esse momento. Amém. E aí, esperei o meu esposo sair, fui ali naquele cantinho, peguei o meu óleo, ungi aquele corredorzinho, ungi a minha cabeça, os meus olhos, a minha mão, os meus pés. E ali eu tive uma oração de guerra. Por quê? Porque naquele momento, Satanás, ele aproveitou que eu estava de jejum, 24 horas de jejum, eu já estava vulnerável ali, né, mas estava forte espiritualmente. Então ele achou que de repente ele me colocando um medo, eu poderia me ludibriar ali, né? E não, eu me fortaleci, eu entendi que Cristo queria que eu voltasse ali e que eu orasse por aquele momento, por aquela criança. Né? Que fosse quebrado esse trauma. Exato. Né? E a gente só consegue por quê? Através da oração, através da conexão com Cristo. E Ele vai te mostrando. E essa visão, né, Vanessa, do sobrenatural, né, do mundo espiritual, se nós não tivermos em constante oração, nós não vamos conseguir ter, né? Não, Cris, não, porque eu falo assim, que através da oração nós criamos uma sensibilidade diferente, né? Uma sensibilidade para o mundo espiritual mesmo, né? Porque Deus, Ele nos mostra muitas coisas, e quando Ele mostra, se você não está sensível a você ver, você passa por cima e você não enxerga. Amém. Já que nós falamos sobre oração, falamos sobre papéis, né? Esses são alguns temas dos encontros do Casados para Sempre. Eu gostaria que você desse uma explanada, já que vocês são líderes dos Casados para Sempre, que você desse uma explanada de outros temas que são abordados e por que esses temas são abordados no curso. Cris, no curso nós temos 13 lições, que são 13 lições importantíssimas ali para o nosso casamento. Dentre elas, eu acho que assim, uma das importantes é sobre o acordo. Amém. Né? E no acordo, nessa lição, nós aprendemos que é de extrema importância o casal entrar em acordo em algumas coisas. Talvez em tudo, né? Em tudo. Isso é na criação dos filhos, é na forma como os dois vai levar, até nos papéis de cada um, né? Olha, eu acordo que esse é o seu papel,
né? Esse é o seu papel e eu não vou entrar no seu papel. Sim. Então, tudo ali é um acordo, né? Acordo até do horário que vai dormir, Sim. porque a gente recebe reclamações até de casais que falam assim, ai, eu vou dormir 9 horas da noite, a minha mulher fica assistindo Netflix e não vai dormir, ou ela fica limpando a casa, né? Então isso também é um acordo. Sim. E quando é verbalizado, é mais fácil, né? Para você compreender e os dois entrarem ali num comum acordo e tá tudo certo. Glória a Deus, amém. E às vezes, né, Vanessa, a gente abordando sobre essa questão do acordo, que é um dos temas tão relevantes, né, do curso, às vezes por simples esclarecimentos que a gente não faz dentro de um casamento, criam-se grandes conflitos, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu não gosto de supermercado, não gosto de fazer compra de mercado, apesar de saber que este é o meu papel, eu vou porque esse é o meu papel, mas eu não gosto. Já o meu marido gosta. Já é um acordo que vocês podem fazer. Então, nós fizemos esse acordo. Olha, amor, de regra, é o marido, né, é o Carlito que vai no mercado. Né, de regra. Às vezes, as coisas começam a acabar em casa. Ele ficou 15 dias viajando, a geladeira ficou vazia. Meu Deus, sabe? pegava marmita todo dia. Então, às vezes, não comia, sabe? Mas, assim, porque eu realmente nunca gostei, né? E ele entendeu isso. E para ele tudo bem, porque ele gosta. Então, isso não é um conflito. Só que no começo do nosso casamento, eu não gostava de ir no mercado, mas eu não tinha essa consciência, não gosto de ir, né? E deixava as coisas acabarem e ia virando aquele conflito. E um dia eu cheguei para ele e falei, você gosta? Gosto. Então, vamos acordar. Olha, a verbalização, a Isso, importância. é falar. Né? Do falar e do acordar, Com né? certeza. É importantíssimo. Em casa, a mesma coisa, Cris. Em casa, um acordo que nós tivemos, né? Isso não só com o marido, com a família também. Então, eu faço a nossa alimentação todos os dias, eu faço o almoço, a minha pequena coloca a mesa, né, os pratinhos, os suplás, ela arruma do jeito que ela quer, coloca tudo colorido e tá tudo ótimo, todo dia. Mesa posta. E a minha filha mais velha lava a louça, né? E o esposo tira a mesa. Então, nós formalizamos ali um acordo e tá tudo certo. Cada um sabe o seu papel. Não gera conflitos. Não tem conflito, né? Isso. Então, e não só isso, né, Cris? Porque uma casa é tanta demanda. São muitas demandas, né? E quando a gente acorda tudo, dá tudo certo. Não, e a gente percebe também que dentro de um casamento, dentro de uma família, acaba muitas vezes, quando não existe essa verbalização, essa troca de informações, esse não gosto disso, ou eu não gosto, mas vou fazer por isso, fica tudo em cima de uma pessoa só, geralmente é em cima da mãe. Geralmente é em cima da esposa, e é ali que os casamentos começam a se dissolver, né? Essa dissolução acontece porque alguém fica sobrecarregado, se sente injustiçado, aí como não houve um acordo, os outros não entendem a cobrança, né? Então começa uma série de conflitos que sim podem ser evitados, não é? Sim, e nós mulheres, a gente já pega tudo pra gente, né? Já está na nossa genética, a gente pegar a casa para limpar, é a tarefa da criança que tem para fazer, a roupa que tem para lavar, pôr no varal, e nós precisamos entender que a gente pode delegar algumas coisas, né? Sim. Nós podemos delegar, minha filha, você tira a roupa do varal, a outra maiorzinha coloca a roupa no varal, o marido coloca o marido para fazer a tarefa com a criança, você vai fazer outra atividade, né? Então, tudo isso, Cris, também é uma forma de conhecer, né? É uma forma de amar. Amar, né? E assim, não é porque você não deu conta de fazer tudo que você vai se sentir inútil. Tem mulher que se sente inútil porque não consegue fazer tudo. E uma coisa que a gente vem percebendo muito é que isso também se chama limites, não é? Então, os nossos filhos, eles vão crescer, eles entendem essa importância de verbalizar, de acordar, de entender sobre tudo isso. E quando eles estiverem lá no mundo, num casamento, numa faculdade, estudando fora, eles não vão sofrer. Jamais. Porque eles já aprenderam, não é? Essa sistemática da vida, eles já entenderam o que gera e o que não gera conflitos, não é? Vanessa, nosso tempo está acabando e eu ficaria aqui muito tempo. Que conversa gostosa com você. Muito boa. Que delícia, fluiu muito gostoso, né? Que delícia. Esse testemunho de vocês, toda vez que eu ouço, me emociona demais. E eu
creio, eu tenho certeza que está emocionando muitas pessoas. Como que foi para você estar aqui hoje no Pode Sim, falando um pouco dessa experiência do Casados para Sempre e dessa transformação que o Senhor promoveu na sua vida? Maravilhoso, maravilhoso. Primeiro que eu fiquei bem nervosa, né? Porque apesar de ser falante, eu sou muito tímida. Como que acontecem essas duas pessoas dentro da mesma? Não é? Meu Deus. O Anderson falou, não vai falar demais. Eu falei, eu vou tentar. Então, assim, Cris, hoje estar aqui foi maravilhoso, porque eu falo assim, gente, eu tenho tanto prazer em contar um pouquinho da minha história, Glória sabe? Porque eu sei que o meu testemunho não é o testemunho, né? Não é um testemunho de perca, graças a Deus, mas é um testemunho só de ganho. Eu digo que o céu ganhou a minha casa. Aleluia. Né? Eu digo hoje, se acontecer qualquer coisa, o Senhor quiser me levar, eu vou para o céu feliz, eu volto para casa feliz. Aleluia. Porque a minha casa, ela é toda do Senhor. O meu marido, as minhas filhas, eu acredito assim, a minha filha ela tá com 18, ela tá prestes a sair para estudar. Então eu falo assim, eu tô com meu coração em paz, Cris, Amém. porque eu sei que tudo o que eu poderia dizer para ela sobre Deus, tudo que eu poderia ensiná-la sobre o amor de Deus e sobre o amor de um pai e de uma mãe, ela tem. E ela tem um coração assim quentinho, cheio de amor. Glória a Deus. E esse legado nosso como mãe, né, falando agora do nosso papel de mãe, é um legado essencial na vida dos nossos filhos, Muito. né? Do mesmo jeito que você tem a sua filha que está indo, eu tenho o meu que já está voltando. Ficou 6 anos fora. Meu Deus. Né? 6 anos estudando. E quando ele foi, a minha família, os meus pais, né, alguns tios e tal, amigos falaram, não deixa! Imagina, esse menino nunca ficou longe de casa, só tem 18 anos, como que vai, né? Mas eu tinha tanta tranquilidade, essa tranquilidade que você tem hoje, de que eu disse tudo. Sabe, ou pelo menos grande parte, eu coloquei todo o amor que eu poderia dentro do coração dele, né? Eu mostrei Jesus de uma maneira, da melhor maneira que eu poderia, e ele seguia Jesus da melhor maneira que ele conseguia. Sim. E hoje, depois disso tudo, depois de 6 anos depois, quando está na hora dele voltar para casa, eu percebo quanto isso fez a diferença nessa vivência dele, com pessoas que ele nunca conheceu, com desafios que ele nunca viveu, morando sozinho por 6 anos, é praticamente 1/4 da vida dele morando sozinho. Não é? É verdade. Então, olha o nosso papel de intercessora nesse momento. Nossa, né? O nosso muito. papel de educadora, de auxiliadora, de ensinadora. Né? O quanto, quando nós fundamentamos a nossa vida na palavra do Senhor, o quanto isso reverbera nesta e nas futuras gerações. Né? O que eu sempre digo, assim, eu trabalho com mulheres, né? Só com mulheres. Então, quando eu digo principalmente quando é uma mulher que eu sei que tem menina, eu sempre falo assim, que a menina geralmente ela é mais carente, né? O homem já é mais, a menina ela é mais Descolado. carente, né? Então eu falo assim, olha, se você der todo o amor que a sua filha precisa. Eu sei que chega uma época da vida deles que o nosso amor já não preenche mais. Por um tempo, Por né? um tempo. Mas se você der todo o amor, se você colocar, você falar para ela o quanto que você ama, o quanto que ela é importante e o quanto que ela é amada e escolhida por Deus, quando ela sair da porta da sua casa, ela nunca vai sair com qualquer pessoa. Ela nunca vai aceitar qualquer amor. Ela jamais vai mendigar qualquer amor. Por quê? Porque ela entende que ela tem um amor tão grande dentro dela que ela não vai mendigar, ela não vai aceitar qualquer coisa de ninguém. Glória a Deus, glória a Deus. E nisso sempre o nome do Senhor vai sendo glorificado, né, Sempre, 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 sempre. Assim como eu contei um pouquinho aqui para vocês do quanto a minha mãe, com a falta do meu pai, ela sempre colocou sobre a minha vida a importância e o quanto Deus me amava, né? Desde pequenininha, aos 4 anos, então eu vim crescendo, né? Na escola, quando tinha apresentações lá do Dia dos Pais, eu nunca me senti sozinha. Amém, glória Nunca. a Deus. Porque tudo que eu fazia, as apresentações que tinha na escola, eu sempre imaginava, na minha imaginação de criança, que Deus estava sentado ali na Que minha lindo, frente que lindo. e que eu estava apresentando para Olha a importância ele. de uma mãe, não é? Olha a importância de uma mãe e até muito
acalhar esse assunto pelo grande volume, o grande número de mães sozinhas, né, que administram seus lares hoje. Me despedindo de você, pode sim te agradecendo demais por essa conversa tão agradável, por esse testemunho tão emocionante. Eu deixo as câmeras do Pode Sim para você dar o seu tchau e deixar sua mensagem para o nosso público, Vanessa. Amém. Foi uma honra estar aqui com vocês, foi uma honra contar um pouquinho da minha vida e aproveitando a oportunidade que a Cris me ofereceu, nós estamos com as inscrições do Casados para Sempre em abertas, ainda temos algumas vagas, tá? Caso você gostaria, você mulher que está precisando ter um pouco mais de conhecimento, você está sofrendo em alguma área do seu casamento, quer aprender um pouco mais, lá na igreja IBN Jacarandás, fica bem em frente ao estádio. Vá lá, faça sua inscrição, qualquer coisa, vá nas redes sociais também, a IBN Jacarandás, e procure nós para que nós possamos fazer a sua inscrição. Você será muito bem-vinda. Amém, glória a Deus. Deixamos aqui também, no rodapé da TV, deixamos também o contato da igreja para você fazer sua inscrição. Com esse testemunho impressionante, nós entendemos que sim, é possível. É possível, com toda certeza. Nós podemos ser felizes, né, Vanessa? Sim. A nossa casa pode ser feliz, sim, não é isso? Sim, nós podemos, eu digo assim, que hoje a minha casa ela é um pedacinho do céu, glória a Deus. Cris, que quando eu abro a porta da minha casa, eu sinto como se fosse um pedacinho do céu, amém. Porque ali eu tenho paz, eu tenho segurança, eu tenho amor e eu tenho as pessoas que eu mais amo nesse mundo ali junto glória comigo. Glória a Deus, amém. Obrigada, Vanessa, muito amém. obrigada. Obrigada por essa oportunidade de aprender tanto com você, com a sua sensibilidade, com amor pela sua amém. casa e pela sua família. Amém. E talvez você hoje, ouvindo a história da Vanessa, você conclua que a sua casa, que a sua família ainda não seja este pedacinho do céu. E juntas nós concluímos que isso é possível através do amor do Senhor. Com certeza. Quando nós nos entregamos verdadeiramente a Ele, quando nós buscamos Ele em espírito e em verdade, assim como diz a sua palavra. Então, depois de tantas evidências de que sim, é possível alcançar aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida, mais uma vez, a minha missão aqui é incomodar você a sair do sofrimento, a dar um passo de fé, assim como tantos passos de fé que a Vanessa deu na vida e no casamento dela. E eu creio que assim como a Vanessa está dizendo hoje para todos nós que é possível, você também pode estar sentado nessa poltrona, trazendo uma grande história, um grande testemunho de transformação e amor do Senhor através da sua casa. Não se esqueça, eu e você podemos sim, nós podemos mais no amor do Senhor, amém? ACH Madeiras, há 27 anos, vendendo qualidade e sustentabilidade para todo o Brasil. Madeiras para painéis ripados, decks, batentes, forros, pergolados, guarnições, paredes, caixaria e vigamentos para coberturas. E de origem 100% legal. ACH Madeiras, mais durabilidade e beleza em seu projeto. ACH Madeiras, tudo para a sua obra. Melhor preço, qualidade e rapidez da entrega. ACH Madeiras, a qualidade que você conhece e a segurança que você precisa na hora de construir ou reformar. Solicite uma visita. 669 9715 1245. Pensou em tintas? Pensou Porto Tintas. Transforme seus projetos em obras de arte com a tinta certa. Temos o produto que você merece e precisa. As melhores marcas e o melhor atendimento da cidade. Não perca tempo. Corra para cá você também. Porto Tintas. Fone 3531-2929 e 99211-3604. Estamos localizados na Avenida das Itaúbas, número 3575, no centro de Sinop. Porto Tintas, trabalhando para colorir ainda mais a sua vida.